Quais as responsabilidades e deveres de um ministro da palavra? Este é o tema deste vídeo em nossa série sobre o ofício do ministro da palavra. Quando você é um pastor, um ministro da palavra em sua igreja local, você vai sentir que existem muitas influências puxando você em diversas direções. Cada membro tem expectativas diferentes do que o pastor deve fazer e o pastor naturalmente quer cumprir tudo. Mas é impossível cumprir tudo. Então, qual é a prioridade? Quais são as prioridades para o ministro da palavra? O que deve ser o foco? Para responder essa pergunta, eu vou utilizar a forma para a ordenação dos ministros da palavra, uma forma usada nas igrejas reformadas do Brasil. Ela resume os deveres do ministro da palavra em 4 grandes áreas. Primeiro, a administração pública e privada da palavra. Isso trata tanto a pregação dominical no culto, quanto também a visitação pastoral, onde o ministro vai levar a palavra para a casa do membro. Isso é a primeira área. Segundo, a administração dos sacramentos instituídos por Cristo. Terceiro, a oração pública a favor da igreja e a favor do reino de Deus. E, finalmente, o governo sobre a igreja juntamente com os presbíteros. Vamos pensar sobre essas 4 áreas. Primeiro, a pregação pública. Vamos ler o que a forma para a ordenação dos ministros da palavra diz sobre este dever. Em primeiro lugar, o ministro, deve proclamar claramente e inteiramente a palavra de Deus à igreja que ele serve. Ele deve fazer isso conforme a palavra do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, versículos 1 a 2, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Conforme o exemplo deste apóstolo, ele cumprirá este dever publicamente, como também particularmente nas casas dos fiéis. Ele contestará toda a heresia e falsa doutrina com a própria palavra de Deus, resistirá a todas as obras das trevas e incentivará os membros da igreja a seguir a Deus e andar na luz. Então, este é o dever principal do ministro da palavra. E, consequentemente, isso também vai levar a maioria do seu tempo. Para dar uma ideia, para novos ministros, geralmente a expectativa é que eles vão gastar uns 20 horas na preparação de um sermão textual e ainda mais uns 15, 16 horas na preparação de um sermão catequético, que é semelhante à escola dominical. Talvez com a experiência esse tempo diminui, e muitas vezes é o caso. Os ministros mais experientes vão gastar talvez 12 horas em um sermão textual e talvez 8 horas em um sermão catequético, mas leva tempo. Com a prática, você afia o processo. Então essa é obviamente a prioridade do ministro da palavra. E eu quero exortar os pastores atuais, especialmente novos pastores entrando no seu ministério, mantenha a pregação viva, pregação rica, como sua prioridade em seu ministério. Isto nunca vai decepcionar você. Uma congregação que deseja isso, obviamente, também tem que fornecer o tempo necessário ao seu ministro para poder preparar bem os seus sermões. Se ele gasta pouco tempo na preparação do sermão, o que vai acontecer é que a pregação vai ficar rasa. Muitas vezes vai tomar atalhos e acabar não sendo tão fiel à palavra, ou vai se tornar repetitivo, porque ele não está cavando fundo na palavra, mas apenas usando o banco de dados, podemos dizer, do que ele já tem no seu treinamento, na sua própria experiência pessoal. E não é isso a pregação da palavra. Os ministros devem ter como o objetivo, o alvo do seu ministério ao longo de suas vidas de pregar toda a Escritura. Não é isso que Paulo disse aos Efésios também, Atos 20, versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Esta é a tradição histórica cristã também. Os pais da igreja demonstram que era o objetivo deles
pregar todas as Escrituras. Você vê isso até na própria sinagoga. A cada 3 anos, a Bíblia inteira, no caso o Antigo Testamento, foi lida e pregada a cada 3 anos. Orígenes fez a mesma prática na cidade de Cesareia, pregando ao longo de sua vida todos os livros da Bíblia, ou quase todos. João Crisóstomo fez a mesma coisa em Constantinopla. Agostinho fez semelhante em Hipona. Agora, o que aconteceu ao longo da história é que a pregação de livros bíblicos foi trocado pelo lecionário, uma seleção de textos que podem ser pregados ao longo do ano. A consequência é que grande parte da Bíblia deixou de ser lida na igreja, deixou de ser pregada, porque o lecionário é que mandou em todos os padres, sacerdotes que estavam pregando dominicalmente nas igrejas. Isto foi uma das reformas no momento da grande reforma do século XVI, já começando com Martim Lutero. Embora ele não deixou o lecionário totalmente, ele já começou a voltar a pregar livros bíblicos. Tem um momento bem famoso na vida de Ulrich Zwingli, em Zurique, que ele, no 1º de janeiro de 1519, anunciou à igreja que este ano nós não vamos usar o lecionário. E deixou o lecionário de lado e disse, vamos abrir Mateus capítulo 1 e vamos pregar pelo livro de Mateus. Martin Butzer, em Estrasburgo, teve a mesma prática, pregando todos os livros bíblicos. João Calvino, em Genebra, também, ao longo de seu ministério, pregou quase a Bíblia inteira. Não somente nos domingos, mas também durante a semana. Então, essa é a prática homilética da Igreja Reformada, de buscar pregar todo o conselho de Deus. Essa lema, tota escritura, também significa que o texto da Bíblia deve determinar a mensagem pregada. Não é uma busca de relevância, busca de como fazer esse texto relevante para a igreja de hoje. Mas o que é que o texto diz? Então é isso que Deus está dizendo para a igreja e é isso que a igreja precisa ouvir, mesmo se talvez a igreja de hoje não sente que precisa saber ou ouvir daquilo. Uma dica aos jovens pastores especialmente, trabalhem adiantado. Não deixe a pregação para o final da semana, você começa a pregar, nem deixa a pregação para este próximo domingo, mas trabalhe adiantado, 1 semana, 2 semanas, sempre se mantendo adiantado para estar preparado para emergências. Este é, conforme a forma de ordenação de ministro da palavra, o primeiro e o grande dever dos ministros. O segundo dever é a visitação, que nós também lemos. Temos que entender que visitação pastoral não é uma extra, não é algo opcional. Podemos perguntar quantas visitas, idealmente, o ministro da palavra deveria realizar durante a semana. Isso vai variar, cada igreja é diferente, tem tamanhos diferentes, cada pastor também tem sua rotina um pouco diferente. Normalmente, os pastores têm como objetivo 2 visitas pastorais por semana. Um bom ritmo, algo realista e algo que permite ainda o foco na preparação dos sermões. Visitas são muito importantes, não somente como parte do pastoreio, mas também como parte importante da preparação dos sermões. Porque é na visita pastoral você percebe o que vive na vida, no lar dos membros, no coração do membro. Para isso tem que ser bem organizado também. Marcar as visitas com antecedência, marcando de última hora a Dona Maria de 5 horas da tarde, perguntando se ela tem disponibilidade para daqui 1 hora você passar na casa dela. É muito difícil manter um ritmo bem organizado dessa forma. Nós geralmente temos a prática de marcar a visitação para a semana que vem, essa semana, sempre mantendo adiantado. Algumas igrejas até têm uma escala do ano inteiro, com as datas marcadas de tal família receberá tal visita naquela data. O segundo grande dever mencionado na forma é a administração dos sacramentos. Diz aqui, em segundo lugar, ele deve administrar os sacramentos, porque Cristo ligou a administração dos sacramentos à pregação da palavra. Por isso, é o dever do ministro da palavra administrar o santo batismo conforme o mandamento de Cristo, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Também administrará a Santa Ceia. Jesus Cristo ordenou a celebração da Santa Ceia quando disse: "Fazei isto em memória de mim." Lucas 22, versículo 19. No IJC nós temos um curso inteiro dedicado à liturgia e grande parte é dedicado à administração dos sacramentos, que deve ser feito por ministros da palavra propriamente, legitimamente ordenados. Em terceiro lugar, o dever dele é, como pastor da congregação, invocar o nome do Senhor nos cultos, fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Isso também faz parte do seu ministério. Às vezes os ministros esquecem que a oração é uma das suas prioridades. Não somente a oração pública na hora do culto, mas também a sua oração particular como ministro da palavra a favor dos membros de sua igreja. Os sacerdotes do Antigo Testamento levaram em seu peito os 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. E assim eles carregaram perto do seu coração o peso das tribos de Israel. Assim, o ministro da palavra, junto com os presbíteros, carregam perto de seu coração as necessidades, dificuldades, alegrias, tristezas dos membros da sua igreja. Finalmente, ele governa a igreja. Diz, em quarto lugar, o ministro da palavra deve, juntamente com os presbíteros, como encarregados da casa de Deus, cuidar de que tudo seja feito na congregação com decência e boa ordem, na maneira que Cristo ordenou. Para isso, ele exerce supervisão sobre a doutrina e a vida dos membros da igreja e cuida do rebanho. Então, isso é algo que ele faz juntamente com os outros presbíteros. Na igreja reformada, o ministro da palavra, que chamamos o pastor, não é por cima dos presbíteros, não é o dono da igreja. Ele, junto com os presbíteros, governa a igreja e ele próprio também é governado pelos demais presbíteros, como eles também são governados uns pelos outros. Ninguém domina a igreja de Cristo, Cristo é o Senhor de sua igreja. Colocando tudo isso junto, como será então a rotina diária, a rotina semanal do pastor? Como já falei, a preparação dos sermões vai levar uns 20 a 24 horas da sua semana, uns 2 dias e meio para 3 dias da sua semana já é reservado para a preparação de sermões. A preparação de sermão é um trabalho rigoroso, envolve exegese, trabalho com as línguas originais, muita pesquisa, muita meditação. Tem também, junto com essa administração da palavra, a catequese, uma prioridade muito grande. Normalmente, a catequese leva uns 4 horas de preparação e outros 4 horas para a administração da catequese, dependendo como é feito. Às vezes, a catequese é feita na casa dos membros, às vezes é feito numa sala de aula com as crianças da igreja, mas isso leva a preparação e bastante esforço. É uma prioridade. Se o pastor não está ensinando as crianças, podemos esperar que os pais estejam. Mas é a prioridade da igreja garantir de que as crianças são realmente educadas na palavra. E o pastor deve ver isso como prioridade dele. Além disso, ele vai fazer visitas pastorais, como falamos, no mínimo umas 2 visitas pastorais por semana, que vai levar 2, provavelmente 4 horas de sua semana, contando com deslocamento, trânsito, tudo isso. Os cultos dominicais, mais uns 3 horas durante a semana, talvez até 4 horas, colocando, lógico, os 2 cultos juntos. Então, já somando esses números, nós temos uns 35 horas a 45 horas, talvez, no máximo, de tempo só nos trabalhos de toda semana. Além disso, tem trabalhos que ele tem que não são toda semana. Reuniões do conselho, às vezes uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês. Leva um tempo para preparação, leva várias horas, geralmente 2, 3, 4 horas de reunião, da própria reunião. E além disso, tem outras responsabilidades dentro de uma confederação que os ministros devem estar atentos e contribuir.
Tem comissões conciliares, tem visitadores eclesiásticos, tem comissões para relacionamentos com outras igrejas dentro e fora do Brasil. Tem comissões de examinação de seminaristas ou de educação teológica. Uma confederação depende desse trabalho voluntário dos ministros da palavra e de alguns presbíteros e diáconos também. Então, o ministro deve entender que sua responsabilidade não termina com a igreja local, mas também se estende para a confederação. O que ele não deve fazer com o tempo livre é estrago. Facebook, YouTube, distrações. O ministro da palavra, como ele trabalha no escritório, com bastante independência, é suscetível a essas tentações. E ele deve ser uma pessoa disciplinada. A autodisciplina, autodomínio, é um fruto do Espírito. E ele deve exercer isso. Eu até tenho, na minha prática, eu registro as minhas atividades. Eu tenho um registro que se estende por anos, mantendo o registro das minhas atividades até para me ajudar a não cair em distrações e estragos do meu tempo. Então, idealmente, somando tudo, o pastor deveria trabalhar entre 40 e 50 horas por semana. Nada de absurdo. Às vezes existe uma ideia que o pastor tem que trabalhar 60, 70, 80 horas por semana. Isso não é realista e não é saudável. Existem semanas que realmente o pastor tem uma demanda alta e trabalha 80 horas naquela semana, mas isso não deveria ser a norma. Você como pastor, você tem uma família para cuidar, você tem sua saúde física, sua saúde mental e deveria se organizar de tal forma que o seu trabalho seja realmente realista. Lembre-se também da sua folga, a folga semanal. Você é chamado também, 6 dias trabalharás e 1 dia descansarás. Então faz parte da rotina do pastor também descansar 1 dia em 7, como todos os cristãos. Uma vantagem dentro de uma confederação também é trocas de púlpito. Eu recomendo essa prática para todos os pastores dentro de uma confederação. Organize trocas de púlpito 1 vez por mês. Você prega no púlpito de outra igreja e o pastor de lá prega na sua igreja. Isso beneficia os membros que podem ouvir outra voz, outra perspectiva e beneficia o próprio pastor. Ele vê um outro rebanho, ele é bem recebido. Normalmente, em outra igreja, eles recebem bem um pastor de fora, eles gostam da abordagem dele, que já é diferente do pastor deles, e oferece um momento dele não preparar novos sermões naquela semana e se dedicar aos outros trabalhos, seja reuniões ou trabalhos conciliares, o que for. Então, esse é o trabalho, os principais deveres do ministro da palavra, e espero que tenha ajudado a você, se for um ministro da palavra, a pensar como aplicar isso na prática da sua rotina semanal.